Pensando nisso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira. Conheça os cursos em edufinanceiranaescola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Trânsito. A Rui Rodrigues com boas condições, motorista não perde tempo na Rua Piracicaba, encontra boas condições pela Moreiras, tanto no Jardim do Lago quanto no Jardim São Bernardo. Seu momento à mesa pode ser quentinho e prazeroso. Com o risoto caldo bom você ganha tempo na hora do preparo, sem abrir mão de uma refeição deliciosa e saudável. Acesse a loja Caldo Bom. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Júlio Nascimento. Agora são 11 horas 33 minutos. Alô Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170. Você conectado pelos aplicativos Band Rádios, YouTube, Facebook. Muito bem-vindo. Hoje é dia 17 de setembro de 2021. Eu sei, você sabe, nós sabemos. Dia de derby. Dia de clássico, dia que o coração bate mais forte, a ansiedade toma conta. E é claro que a Rádio Bandeirantes estará ao lado de Ponte Preta e Guarani nessa sexta-feira pela 24ª rodada da Bezona. É dia de Derby 201, dia da equipe de Carlos Batista dar show pra você. E vamos falar do clássico, trazendo os primeiros destaques, a movimentação dos times, dúvida na Ponte, como será que vai ser montado o Guarani? O Bugre de olho no G4, a Ponte querendo subir na tabela, equilíbrio no retrospecto, tem muita coisa pra gente falar aqui no Nossa Área. Estaremos juntos até 12h30, só falando de derby, hein? E o primeiro destaque é da mandante Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe! Tudo bem, tudo? Bom dia, um abraço pra você, pra todo mundo que tá acompanhando Nossa Área. Estou aqui do lado de fora do Moisés Lucarelli, por enquanto movimentação tranquila, mas já existe aqui toda uma segurança para o horário do jogo. 9h30 da noite, a bola rola aqui no Moisés Lucarelli para Ponte Preta e Guarani. Moisés está relacionado, mas ainda não tem a confirmação se começa entre os titulares ou no banco de reservas. O atleta é o principal ponto de interrogação no time da Macaca, que também tem algumas dúvidas na zaga e também no ataque, se Niltinho estará em campo ou não. A Ponte precisa dos 3 pontos para se distanciar da parte de baixo da tabela, Júlio. E o visitante Guarani, como é que chega o Bugre para o Derby 201? Um abraço para você, Marquinhos. Para você também, Júlio, com muita força, vontade e determinação. Se depender do discurso dos atletas, buscar o resultado positivo e quebrar o tabu. Daniel Paulista ainda não confirmou o time, né, Júlio? Claro, não poderia ser diferente. O anúncio somente momentos antes da partida. A informação que eu recebi, pode até ser que ele tenha ido depois com seu carro particular, de carona, enfim, mas que o Diogo Matheus não deixou ontem o estádio para concentração com a delegação, praticamente confirmando aquilo que a Bandeirantes antecipou, que o Matheus Ludic será o titular para o derby. Júlio. Derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes, e a análise do clássico está com ele, Carlos Henrique, o bate pesado. Um abraço para você, CH. Oi, Júlio, bom dia, boa tarde a todos. É hoje, hein? Hoje que nós começamos e terminamos amanhã. Tem derby e eu espero sinceramente 3 coisas. Primeiro,
que a arbitragem duvidosa do Carioca seja imparcial e tranquila e não atrapalhe o jogo. 2, espero que o VAR não atrapalhe, porque já não funciona na Série A, na Série B, meu Deus do céu. O VAR, tô com medo do VAR. E 3, que tenhamos paz, porque afinal de contas, amanhã, segunda-feira, é um dia como qualquer outro. E o que vale é a disputa dentro do campo. Fora de campo, paz. Júlio Nascimento. Chegou o dia, derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. A nossa área de hoje tem os trabalhos técnicos de Leandro Renato, Lucas Fernando, coordenação técnica Gil Kleber, produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento, os comentários com Carlos Henrique, reportagens de Antônio Lupe e Marcos Luiz, comando de esportes de Carlos Batista e a direção regional do jornalista Rodrigo Neves. Trânsito. Pelo Tapetão, o motorista encontra uma movimentação um pouco maior na chegada a Teodoredo de Almeida Camargo, Buarque de Macedo, com boas condições. O motorista não perde tempo em toda a sua extensão até a chegada a Barão de Itapura e Carolina Florense. Motorista também não encontra dificuldades. Motociclista, cadastre e ganhe desconto nos produtos Móbil Supermoto. Acesse Móbil no Facebook e saiba mais. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Teleanorte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99-100-6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Pede que o alemão entrega. Chama no WhatsApp 19-98808-4141. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes AM 1170. Derby na Rádio Bandeirantes. Derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Já as primeiras informações, lembrando pra você, dia de derby temos aquele esquema de boletins simultâneos, então ao mesmo tempo você fica sabendo da Ponte Preta e da equipe do Guarani com os comentários do CH aqui no Nossa Área. E deixa eu falar, claro, dos nossos patrocinadores e apoiadores em mais um Derby 201, mais um clássico entre Ponte Preta e Guarani. E eu falo para Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para sua economia. Confira no site iga.com.br, siga no Facebook e Instagram, @Iga Atacado Oficial. Sua saúde é prioridade na Drugstore Popular. Acesse o site drugstorepopular.com.br. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios, serviços para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp é 97403-277. Ótica Fábrica dos Óculos. Você encontra armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. E a Z Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br, lembrando que Company se escreve com Y. Esses são os apoiadores da Bandeirantes no Derby 201. 200 jogos, um resultado desconhecido, 68 vitórias do Guarani, 66 vitórias da Ponte, 65 empates. Cada time marcou a mesma quantidade de gols, 267 para cada lado. E hoje, Derby 201, quem leva a melhor? Nos 3 últimos jogos, já é o 4º Derby de 2021, hein? Overdose de Derby, hein? Média aí de um derby a cada quase 3 meses. Haja derby, você que tava com saudade do clássico,
É derby pra dar com pau aí, hein? Ó, em janeiro tivemos o empate no Brinco de Ouro, jogo ainda pela Série B. Aí no Paulistão a Ponte venceu no Majestoso 3-1, com Moisés sendo o protagonista do derby 199. E no Brinco, no último jogo do primeiro turno da Série B, foi o derby do Regis. Guarani venceu por 1-0. Então em 2021 tá tudo igual. Um empate, uma vitória para cada lado. E hoje, quem vai levar melhor? Mande aí o seu comentário para o nosso WhatsApp 971021493. O WhatsApp está liberado para você. Vamos lá para o majestoso palco do jogo, onde está Antônio Lupe, atualizando mais uma vez informações da Macaca aqui na nossa área. Lupe! Chegou mensagem, hein, Lupe? Opa! São as fontes, hein? As fontes estão trabalhando já, hein? Tudo bem, Júlio? Sim. É que eu estava do lado de fora na abertura do programa e agora eu já estou no lado de dentro do Moisés Lucarelli e já está todo preparado, bandeiras das torcidas organizadas, o gramado aparentemente em perfeitas condições para a prática do futebol, até porque 9h30 da noite, aqui no Moisés Lucarelli, a bola rola para o derby de número 201 entre Ponte Preta e Guarani. A Macaca encerrou ontem a sua preparação, treinamento que aconteceu aqui mesmo, no Majestoso, no período da manhã, mas ainda, Júlio, continua o mistério se o Moisés vai ou não para o jogo. Ontem, o próprio jogador deu uma pista. Lembra que eu sempre falo que a gente precisa ficar atento às redes sociais dos jogadores? Pois é, o próprio Moisés publicou a arte do jogo, a foto em que todos os jogadores que são relacionados colocam em suas redes sociais, com o adversário, a data do jogo, o horário, enfim. E o Moisés acabou publicando duas hipóteses. A primeira, que ele está relacionado, e pelo menos essa é a informação que eu tenho, ou o Moisés está despistando e não será utilizado pelo técnico Gilson Kleina. Até ontem, inclusive foi essa a informação que eu trouxe no Bandeirantes Esportiva, que o Moisés não treinou até quinta-feira, na sexta ontem, na quinta, eu não tenho a informação, até quarta ele não treinou. E ele ainda sentia alguns incômodos, algumas dores no joelho em que ele ficou tratando. Por isso, eu ainda coloco o Moisés como dúvida para o derby de número 201. Lembrando que o Moisés é o principal personagem da Ponte, é o artilheiro na temporada com 11 gols marcados, participou de forma direta ou indireta de 66% dos gols da Ponte no ano, então é um jogador fundamental. Outra dúvida no ataque é se o Niltinho vai começar como titular na vaga do Richard e no sistema defensivo, se o Ednei será mantido ou não. Se o Ednei for sacado, Ryan e Fábio Sanches brigam por uma vaga ao lado do Cleilton. Uma dúvida na zaga e duas dúvidas no ataque. Por enquanto, a Ponte Preta ainda é um grande ponto de interrogação para o derby de número 201, Júlio. E o Guarani, Marquinhos, ontem você trouxe aqui a provável escalação e agora que Diogo Matheus nem no banco deve ficar no derby 201, Marcos. Marquinhos vai falar sobre esse time do Guarani, o provável Bugre. Ontem, inclusive, trouxe aí um provável time titular. Júlio. Pois não, Marquinhos, agora sim. Desculpa, Júlio. Imagina. Provável Guarani, Júlio. Tem essa questão aí, né, da dúvida. A gente trouxe a informação ontem que o Matheus Lutic deverá ser mantido como titular, independente da situação do Diogo Matheus. Aí ontem, no finalzinho, assim, da noite, né? Mas para falar, na verdade, o início da madrugada, recebi a notícia que o Diogo Matheus sequer foi com a delegação para concentração, então cresce mesmo aquela possibilidade do Matheus Lutic ser o titular e a entrada do Regis no lugar do Andrigo, né? Então são as questões que a gente tem passado por ouvinte da Rádio Bandeirantes e que tudo está caminhando para ser a mudança mesmo no meio-campo e a permanência do Diogo Matheus. Aliás, a permanência do Matheus Lutic. E lembrando que a informação também dada ontem no microfone da Bandeirantes é que o ataque não se modificará, vai ter o Lucão do Break centralizado com o Bruno Sábio de um lado e o Júlio César do outro, Júlio. O CH, se fosse para apontar um ponto forte de cada time, tanto da Ponte como do Guarani, quais pontos aí você indicaria para o torcedor? Da Ponte, a força do seu conjunto atual, e o time se fortalece muito quando joga no Moisés Lucarelli. Eu não estou nem considerando o Moisés porque a gente não sabe. Então, como nós estamos falando do jogo de hoje, eu vou desconsiderar. O principal ponto da Ponte é o Moisés, inteiro. Mas, tirando o Moisés, que a gente não sabe o que vai acontecer,
Eu classificaria a força do grupo, a força de vontade, de entrega, a raça do time, e quando joga no Moisés Lucarelli o time fica muito forte. No Guarani, a força do seu entrosamento, a qualidade do seu meio campo e o Regis, que é um jogador efetivamente diferente. O Regis hoje, caso o Moisés não jogue, o Regis é o principal jogador dos 22 que vão jogar. Então, é um ponto muito forte. O momento do Guarani, em termos de ataque, é muito forte. Então, se a Ponte tem solidez hoje na marcação, na força, na garra, o Guarani tem muita força ofensiva, Júlio. Pois é, e olhando um pouquinho dos números, né, nos derbys recentes, vamos colocar assim, os derbys a partir da pandemia, né, CH, que foi aquele primeiro jogo lá em março de 2020, no Brinco de Ouro pelo Campeonato Paulista. O dia que eu peguei Covid. Verdade, né? Verdade. Exatamente no dia do derby, eu estava no estúdio com o Zé Arnaldo e foi o dia que eu contraí Covid. Você foi resistente, né, CH? Fui. O derby, ele mexe tanto com a gente da imprensa também em relação à responsabilidade, que a gente, igual jogador, né? A gente entrega o que a gente não tem de raça. E o CH mesmo mal, tava com uma dor de cabeça, assim. A gente não tinha ideia do que seria a pandemia, né? Tava no começo. Tava muito no começo. E o CH com uma dor de cabeça resistiu até o final do jogo. Depois soubemos que ele contraiu o Covid. E felizmente mais ninguém da equipe naquele momento foi contaminado. E o CH conseguiu se recuperar. Mas a partir daquele jogo, que é o derby, aquele derby triste. E por que triste, Júlio? Porque não tem torcida, né? Já era triste ter uma torcida só. Eu achava demais ter a torcida visitante nos clássicos. Aquele barulho de gol do time visitante, aquele barulho que, de repente, fica muito alto. Eu acho isso demais, né? A torcida visitante em clássicos é demais. Infelizmente, perdemos para a violência nesse ponto. E depois, o estádio vazio, né? Sem torcedor. E a partir desse jogo do Campeonato Paulista, nenhum mandante perdeu. Esse número me chamou a atenção. Foram 3 jogos no Brinco, 2 vitórias do Guarani e o empate, ou seja, o Guarani não perdeu no Brinco. E no Majestoso foram 2 jogos, 2 vitórias da Ponte. A Ponte não perdeu no Majestoso em derbys assim que você não tem a torcida. Eu não sei se é uma coincidência, se mexe um pouco no aspecto de concentração, ou se é mesmo uma força do time por conhecer o estádio. Mas o Gilson Kleina bateu muito nessa tecla, CH, da Ponte usar o Majestoso para tentar uma vitória, e o Daniel Paulista bateu nessa tecla de usar a força do Guarani como visitante para tentar surpreender. Então, você veja que eu considero muito, quando analiso o jogo, o momento. Eu acho que o dado estatístico é muito importante, eu levo em consideração, eu não deixo de lado, não é isso que eu estou dizendo, mas o mais importante para o jogo de hoje é o momento. E o que diz o momento? O momento diz que a Ponte é muito forte no Moisés Lucarelli e que o Guarani é muito forte como visitante. Mas e aí, Carlos Henrique, vai dar empate? Tem boas chances. Tem boas chances. Mas esse é o fato. O fato hoje é Ponte forte em casa e o Guarani muito forte fora. Vai ficar muito interessante. Eu acho que vai ser um jogo muito legal, Júlio. Pois é, inclusive nesse aspecto de favoritismo, eu tive essa leitura, Lupe, que o Kleina, talvez até estrategicamente, ou fazendo uma leitura dos fatos, né? Não tem como criar um fato. Ele apontou um favorito, não com essas palavras, né? Mas ele elogiou muito o Guarani. Falou que o Guarani vive o melhor momento, o Guarani tá muito bem no campeonato. Então eu percebi, não sei se você teve essa leitura, que o Kleina, se fosse para jogar um favoritismo, ele indicou esse favoritismo ao Guarani, mesmo não utilizando esse termo favorito, né? É verdade, Júlio, porque o Kleina foi perguntado a respeito até de estratégias de jogo, né? Até ele falou que não concorda muito, que quando o time faz um gol, que falam que recua, que na verdade é por conta da pressão até do time adversário ter que correr para empatar a partida. Mas o que chamou a atenção também foi o conhecimento. O Gilson é um cara que estuda muito, né? Tanto ele quanto a comissão técnica da Ponte Preta. E ele já sinalizou algumas situações, como fez contra o Cruzeiro, quando foi perguntado a respeito do esquema tático, do adversário, e com o Guarani também não foi diferente. Ele mostrou um conhecimento muito grande e também senti isso, que ele deixou ali nas entrelinhas, até por conta da colocação do Guarani na tabela e pelos resultados que vem apresentando, como o principal time a conquistar aí uma vitória, o time favorito. A não sei se foi um jogo do Kleina, mas
Eu também percebi isso nas entrelinhas. Aliás, o Kleina, ele que é um especialista, né? Já tem aí mais derbys do que o Daniel Paulista, até pelas últimas passagens que ele teve na Ponte Preta. Então conhece muito bem o clima e o jogo, o derby entre Ponte Preta e Guarani. E do lado do Guarani, Marquinhos, o Guarani fala em favoritismo. Como é que o time tem administrado nos bastidores? O que você colheu de informações sobre o clima de confiança para o derby 201? Bom, confiança existe, Júlio, né? Isso é fato. Agora, abertamente, ninguém fala. Mas, se você for buscar daqui a 2 dias as últimas entrevistas dos jogadores do Guarani, o discurso principalmente do goleiro Rafael Martins, você se lembra disso. Ele falou, ó, nós vamos buscar a vitória, nós vamos quebrar o tabu, nós vamos vencer, nem que seja na base da raça. Lembra-se disso, Júlio? Lembro dessa declaração. Então esse é o retrato do bastidor do Guarani, no que se refere ao favoritismo. O Bruno Sávio depois ele foi nesse discurso aí, ó, não quero jogar bem, quero vencer, né? Foi até uma discussão nossa aqui. Ele diz que no derby o que vale é vitória, não é desempenho. Claro que se você puder somar as duas coisas, o torcedor vai ficar muito animado, né? Se um time vencer jogando bem o derby, o torcedor, qualquer um que seja, vai ficar muito mais feliz do que aquela vitória sofrida que faz o torcedor sofrer, aquele 1-0, às vezes que vem no finalzinho. Aí todo mundo, quem tem problema no coração, passa mal. Derby é uma coisa de maluco. Inclusive, estava monitorando as redes sociais, fiz até uma pergunta lá no meu Twitter. Vocês, torcedores, estão gostando dessa ideia de 4 derbys em 2021? São 4 clássicos esse ano. Aí todo mundo falou assim, pô, quem gosta disso aí é masoquista, pô. Porque a gente sofre muito, Júlio. O torcedor sofre muito com o clássico, então tem essa expectativa dos dois lados, né? 4 por ano, tem gente que não... Eu tenho amigos, tanto bugrinos como ponte-pretanos, que não vão nem assistir o jogo. Eles sofrem demais. Isso é teste para cardíaco, é coisa para masoquista, porque eles vivem muito isso. Tem amigos meus que nem trabalham hoje, não quer nem saber da sexta-feira, só quer saber do jogo. Faz parte da história, da mística. E eu entendo, né, essa paixão. Futebol é realmente isso não pode acabar nunca. A paixão, essa rivalidade, desde que ela seja alimentada com inteligência, ela é maravilhosa. É assim que o futebol ele sobrevive, ele respira, com essa rivalidade, esse sentimento, essa paixão. Agora, 4 por ano não é fácil não, viu? Pra gente, Júlio, é uma satisfação. Agora, pra quem torce, deve ser terrível. Eu tenho certeza que é terrível, porque é sofrimento puro. Agora, sobre desempenho e resultado, tem o ideal e o possível, né? Como diria o profeta. É o ideal e o possível. O bom é ganhar e jogar bem, mas nem sempre é possível. Nem sempre, né? Ainda mais no clássico, que tem uma atmosfera emocional muito, muito pesada, né? Uma carga muito pesada. Isso influencia também no rendimento do jogador, né? Mesmo ele sendo experiente. Respondendo aqui alguns ouvintes, por exemplo, o Esaú falou sobre isso aqui, o Wilson da Rocha. Júlio, tem uma crítica, por que vocês da Rádio Bandeirantes ficam em cima do muro? O que é ficar em cima do muro? Porque se ficar em cima do muro significa não apontar um favoritismo, a gente tem apontado, né? Inclusive, nos últimos derbys, a gente sempre tem falado sobre quem chega melhor, sobre as chances de cada time. Mas dar palpite, eu sou contra, ainda mais porque é um jogo de uma responsabilidade na cobertura da imprensa muito grande. Então, quando você dá um palpite, às vezes você vai começar a torcer para que seu palpite esteja certo. E isso pode influenciar na sua análise sobre o jogo. Então a gente prefere, em relação a palpites de vencedor, a gente não dá, justamente como forma de alimentar a imparcialidade. Agora, apontar um favoritismo, aí é um compromisso nosso, e isso a gente tem feito, né? O Guarani chega melhor pro derby, e acho que isso todo torcedor ponte-pretano reconhece. Você tá falando que o Guarani já ganhou? Aí é outro papo, né, CH? Aí, quando o melão rola lá, é outra conversa. Eu não disse isso. Eu não me lembro de nenhum companheiro ter dito isso. O Guarani já ganhou o jogo. Acho que ele deve ter ouvido em outra rádio. Você veja que coisa, né? Na rodada número 16, se a minha visão não estiver me traindo, que eu estou olhando a tabela aqui, o Náutico foi goleado dentro de casa pelo Confiança, pior time do campeonato, por 4-0, na casa do Náutico. O que eu estou querendo dizer? Eu estou fazendo aqui uma relação, uma analogia para dizer que essa análise pré-jogo, os palpites, o posicionamento é tudo teórico.
Chega na hora, por exemplo, esse árbitro duvidoso faz uma lambança e expulsa um jogador de qualquer dos times. Muda o jogo. Muda o jogo. Então, assim, eu não tenho nenhuma pretensão de dar conselho para ninguém, mas esse negócio de posicionamento, isso é tudo bobagem. Aqui na Bandeirantes e na maioria dos veículos de comunicação de Campinas, há uma tentativa, pelo menos, de imparcialidade, de posicionamento com cuidado. Você falou um negócio que é verdade. Você dá um palpite, na sequência você vai torcer para estar certo. Eu estou falando nós como cronistas. Porque as pessoas, elas cometem um erro de avaliação muito grande. Você projetar antes que as coisas aconteçam é muito difícil. E ter a pretensão de acertar, não é? É uma grande bobagem. Porque o jogo de futebol, ele tem muitas variantes, muitas. E é impossível. Você tem indicativos que apontam para um lado. Indicativos. Agora, certeza ninguém tem. A gente, de vez em quando, comete umas bravatas aqui, entendeu? Para justamente gerar polêmica. Isso é de propósito, eu confesso. Não é? Você sabe melhor que eu, Júlio. Mas certeza a gente não tem de nada. Não é? Eu acabei de dizer, na 16ª rodada, o fraco time do Confiança meteu 4-0 no Náutico. Naquela partida aconteceram várias situações que caminharam para que acontecesse a goleada. E isso pode acontecer hoje. Ontem, né? O Remo venceu o Avaí. Para mim, o Avaí era favorito no jogo. Exatamente, cara. Bem lembrado. Perfeita a sua colocação. É muito imprevisível. Tudo que a gente está falando é pré-jogo, é tudo teórico. A hora que a bola rola é que a onça bebe água, meu amigo. Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera. Já mais um giro com o Lupe e com o Marquinhos, hein? Os dois repórteres acompanhando o passo a passo dos times. Abraço aqui pro Bruno Guzmán. Já tá maluco da vida aqui o Brunão. Já tá dizendo que tá na base do remédio. Inclusive já tem churras com o amigo Ponte Pretano. Isso é legal demais. Remédio ou Danone? Não, remédio por enquanto. Na base dos calmantes da vida. E olha que legal. O Bruno, por exemplo, ele vai fazer um churrasco aqui com um Ponte Pretano. Então, na mesma casa vai ter torcedor dos dois times, hein? Que legal isso aí. Muito bacana. Isso é legal, cara. Isso é legal. Parabéns ao Bruno, a todo mundo que toma essa iniciativa, né? Eu tenho muitos amigos que fazem isso. Eu acho que esse é o caminho. Tem que rivalizar, tem que folgar, tem que tirar sarro, mas tudo dentro da esportiva, dentro da inteligência. Dependendo do teu nível de intimidade aí com teu amigo, aí você, na hora do gol do seu time, você vai lá e tira uma onda com ele, pô. Mas se ele for muito esquentadinho, aí, pô, deixa quieto, fica em silêncio, dá aquela risadinha aqui, isso vai provocar ele também, mas sem briga, hein, gente, pelo amor de Deus. Família de Luca em concentração desde ontem, Júlio. Vamos assistir e ouvir todos juntos, filhos e pais. Churras na casa do meu irmão, é o Luca, grande Luca aqui, nosso companheiro há muito tempo. Tá ouvindo, já preparando tudo. Obrigado, Wilson. O Wilson tá dizendo aqui, ó, sou Ponte Pretano, mas o momento do rival é melhor. Eu gosto quando os ouvintes falam assim, os irmãos. Isso aí eu acho mais barato, cara. Quando fala assim, os irmãos estão bem, os irmãos estão mal. É muito bom. O professor Milton, lá do Handball do Patrulheiros. Equipe nota 10 do rádio na torcida por um bom jogo. E também por vitória da Macaquinha. Boa tarde, Júlio, amigos da Band. O Aguinaldo de Americana. Acredito que o nosso rival vai ter que sair pra cima, porque eles precisam mais do resultado positivo e com mais pressão. Aí é que entra os contra-ataques do Guarani. Aí podemos sair com a vitória. Tá postando aqui o Aguinaldo que a Ponte vai sair pro jogo. E o Guarani vai tentar aproveitar do contra-ataque. Sabe por que torcemos pelos nossos palpites, Júlio? Porque é do ser humano isso aí. Concordo, Luizão. É isso aí. O ser humano tem um pouco de ego, né? É difícil administrar isso. Se eu falo aqui que o Barcelona vai ser campeão da Champions, eu vou ficar torcendo pro Barcelona ser campeão só pra falar, viu? Eu avisei. Hashtag eu disse. O Álvaro Gurgueira, esse árbitro carioca acompanha o jogo de longe, inverte faltas. Já prejudicou o Guarani, manda aqui o Álvaro Gurgueira. Eu tenho uma preocupação com o Marcelo de Lima Henrique, que eu vou falar daqui a pouquinho, que vale para os dois times, que é a administração do Marcelo de Lima Henrique com o VAR. Ô, Júlio. O Marcelo não se relaciona bem com o VAR, já eu vou explicar o motivo disso. Pois não, CH? Eu fiquei extremamente... Eu até achei que era fake news, cara. Mas na manhã de hoje, eu vi eu li em 3-4 lugares que o Barcelona está interessado nos irmãos Romero. Ô, louco. Por favor, você checa se é fake news, porque não é possível. É que você falou do Barcelona, eu queria te provocar no ar.
Que isso, pô. Se o Ángel Romero jogar em Barcelona, estarei louco. Mas já tem mais, vou checar pra você. Mas, caraca, é verdade essa informação. E foram oferecidos pelo empresário. CH, vou te oferecer lá pra BBC de Londres, tá bom? Aí se os caras vão aceitar ou não, a gente vai ter que negociar lá com os gringos, tá, CH? Tá bom, Ju, tá bom. Agora são 12 horas e 2 minutos. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Teleanorte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo, vamos pro quarto derby em 2021. Mas você se lembra como foi o primeiro derby deste ano? Ainda jogo da Série B do Campeonato de 2020. No Brinco de Ouro, Eber Roberto Lopes, de Santa Catarina, apitou o jogo. O Guarani era comandado pelo Felipe Conceição, jogou com Gabriel Mesquita, Matheus Ludic, Valber, Didi, Bidu, depois Eliel, Bruno Silva, depois David, Lucas Crispim, depois Rickson e Murilo Rangel, Renanzinho, depois Giovani, Matheus Souza, Vagninho, depois Lucas Abreu. Muita gente foi embora do Guarani. E o time da Ponte, hein? Fabinho Moreno era o técnico, o time jogou com Igor Vinhas, Apodi, depois Léo Pereira, Luizão, Wellington Carvalho e Guilherme Lazzaroni, Barreto, Vinícius Anunciado, depois Dauan, Camilo, depois Neto Moura, Guilherme Pato, depois Yuri, Matheus Peixoto, depois João Veras e Bruno Rodrigues. Só o Igor Vinhas, o Camilo e o João Veras continuaram nesse time da Ponte. Muita gente saiu. Os gols, a Ponte fez 1-0 com o Matheus Peixoto no primeiro tempo e Matheus Ludic, que estava estreando naquele dia, comando do Felipe Conceição, fez o gol do empate. Guarani 1, Ponte Preta também 1. Este foi o primeiro derby deste ano e hoje tem o quarto, o derby 201. Novidade Brasitone para você! Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19-3202-4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado. A qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. A Z Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista.
E atenção para este recado. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Concede, soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99100 6609. 99100 6609. A Concede está preparada para garantir a você um melhor benefício. Vai tomar um cafezinho com o pessoal no escritório para entender direitinho como é que funciona. Concede, agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro da cidade. Fale com a Concede e garanta sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99100 6609. 99100 6609. Concede. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes AM 1170. Derby na Rádio Bandeirantes. Júlio Nascimento. Sou eu, hein? 12 horas 8 minutos, dia de derby na Bandeirantes. Vamos voltar ao palco do jogo. Moisés Lucarelli, onde está o repórter Antônio Lupe. Ô Lupe, uma mensagem aqui muito legal do Eduardo. Júlio, manda um abraço pra Luísa e pra Dalva. Elas devem estar rezando, acendendo velas. Sou primo delas. Que saudade que eu tenho dessa duplinha aí no Majestoso, né? A Luísa e Dalva, as nossas anjos, né? Anjos da imprensa, e cuidava muito bem de cada integrante aí em épocas de presencialmente jogos em loco. Um abraço então pra Luísa e pra Dalva. Acho que elas não estão aí, mas o coração das duas tá bombando, hein, Lupe? Cadê Antônio? Antônio está conosco, direto do Majestoso, só lembrando, né? Estamos com o Lupe direto no Moisés Lucarelli, então às vezes a conexão ela pode dar uma oscilada. A gente vai tentar aqui restabelecer o contato com o Antônio Lupe. Hoje da Bugre, 3-1, 2 do Lucão, 1 do Regis. Abraço para toda a equipe. O Thales e o Rogério tá postando na vitória da Ponte 2-0. Tá dizendo que a Ponte precisa vencer. Pois não, agora sim, Lupe. Não ligar o microfone, aí vai ficar difícil. Foi erro meu, peço perdão. Você falava da Dalva e da Luísa, realmente elas que são torcedoras aí, símbolo aqui da Ponte Preta. Inclusive eu tenho uma saudade, porque elas, quando terminavam o jogo, elas serviam ali os lanches, né? E a gente fica no campo, não tinha como comer ali, porque a gente não consegue sair do gramado. E sempre elas deixavam um lanche escondido na minha cabine na sala de imprensa. Então chegava, tava lá o lanchinho pronto. Um beijo para Dalva e também para Luísa. Só aproveitar o gancho, eu estava aqui fora no Majestoso e a gente acaba revendo algumas pessoas que a gente não via há muito tempo por conta da pandemia. Então mandar um abraço para o Paraná, que também trabalha aqui na Ponte Preta, encontrei com ele ali do lado de fora. O Geraldinho, torcedor da Macaca, que sempre está ligado na Rádio Bandeirantes, também estava aqui fora, sempre vivendo esse momento do clássico entre Ponte e Guarani. Poucos torcedores ali, mas alguns estão aqui dentro colocando as bandeiras, principalmente os torcedores aí das torcidas organizadas. O Majestoso tá bonito, 9h30 da noite, é o horário do derby de número 201, Júlio. Pois é, e existe uma expectativa muito grande em relação à chegada da Ponte Preta, a confirmação do time titular, a presença do Moisés ou não. E eu falava antes do intervalo comercial, para os dois times, uma preocupação é sobre a arbitragem. Acho que ninguém no Guarani falou sobre a arbitragem, né, Marquinhos? Depois do anúncio do Marcelo de Lima Henrique, acho que só tivemos a apresentação do Luiz Gustavo, né? Só tivemos a apresentação do Luiz Gustavo e até nos causou surpresa, não, Júlio? Sim. E aí, derby é aquela velha história, né? O fato do Daniel Paulista também não conceder a sua entrevista pré-derby, deixar registrado que também a gente pediu uma entrevista com o presidente Ricardo Moisés para falar do clima do derby, da questão toda, né? Mas o Ricardo entendeu que não seria interessante falar antes do derby e que após o derby poderia, sempre no condicional, poderia atender a imprensa. Enfim, Júlio, derby tem todo esse bastidor, né? Mas não se falou em nada no que se refere à arbitragem, não. Pois é, né? Derby, todo mundo às vezes prefere não falar, fala assim, não, vamos ficar na nossa, vamos ver como vai ser. Mas eu tenho saudade de presidente que falava, viu, Júlio?
É legal, né? Os dois, inclusive, dos dois lados, né? Sim. Sempre com um pitaquinho de provocação também. Tempos diferentes, tempos que as assessorias administram mais para não gerar nenhum Guarani, tipo de motivação. vou falar do lado do Guarani, né? Vou pegar, assim, os que falavam mais. Marcelo Mingoni, Orley Senna e o próprio Palmeiron. No derby eles falavam, antes do derby. Sim, pois é. Agora, CH, sobre Marcelo de Lima Henrique, eu falei que eu tenho uma preocupação com ele. Ele é experiente, mas o relacionamento do Marcelo de Lima Henrique com o VAR é muito complicado. Ele não tem se dado bem com essa atualização na carreira dele, né? O Marcelo tá apitando profissionalmente desde 2002, e depois de 20 anos vem o VAR, ele tem que se adaptar a essa situação, e os 3 times que reclamaram do Marcelo de Lima Henrique em 2021, reclamaram pelo mesmo motivo. Ele viu o VAR, tomou decisões erradas. O jogo do Atlético Paranaense contra o Santos, primeiro jogo da Copa do Brasil, ele anulou um gol do Atlético Paranaense justamente por ter verificado o VAR de forma muito rápida. Não percebeu que havia regularidade no gol do Atlético e o gol deveria ser validado, como tinha ocorrido em tempo normal antes da revisão. Corinthians, Internacional, o mesmo motivo. O Corinthians reclamou muito do Marcelo de Lima Henrique por essa mesma situação. A verificação no VAR foi equivocada. E o Ceará contra o Bahia, pelo mesmo motivo. Quando o Marcelo de Lima Henrique foi pro VAR, todo mundo ficou na bronca com ele. Então, essa questão do VAR me deixa um pouco inseguro pros dois lados. Tomara que a gente não tenha nenhum lance polêmico, porque aí a chance do Marcelo de Lima Henrique se equivocar um contra o outro aí é uma chance grande, CH. Eu fiquei sem entender a indicação dele, né? Tinham tantas outras opções. Eu acho ele um grande para-raio, sabe? Eu não acho ele um mau árbitro. Eu acho ele preguiçoso, eu acho em alguns momentos arrogante. Ele tem 50 anos, a gente tem que respeitar a história dele, eu não estou desrespeitando, eu estou falando da parte técnica dele. E o fato de ser arrogante é como árbitro, não é? Não acompanha muito de perto os lances, ele não dá sorte, ele não gosta do VAR, tudo que você falou é verdade. Então, eu não consigo, querer entender a lógica do trabalho da CBF, eu estou querendo muito, né? Estou querendo muito. Veja só você qual é a situação da CBF hoje, que ninguém sabe quem é o presidente. É presidente cassado, é assédio, é denúncia. Então, eu estou querendo muito mesmo, né? Então, eu desejo sorte a ele, eu espero que o jogo ajude, porque às vezes o jogo também não ajuda, né, Júlio? Você sabe disso. Mas a tendência é que o jogo tenha muito contato. A característica da rivalidade dos times, o jeito que joga a Ponte e o jeito que joga o Guarani, a tendência é ser um jogo difícil de ser arbitrado. De qualquer maneira, sorte a ele, mas quando você falou na terça, eu falei, ele é experiente, mas vou torcer para dar certo, mas eu tô preocupado. Eu vi algumas teorias conspiratórias aí em rede social sobre o Marcelo de Lima Henrique ser um árbitro da Federação Carioca e aí tentar beneficiar Botafogo, Vasco, são times aí que estão brigando por alguma coisa dentro desse campeonato também. Mas o grande problema é que o Marcelo de Lima Henrique começou a ter um racha com a Federação Carioca justamente por erros contra esses dois times, né? Aí uma confusão na final de Carioca contra o Vasco, que ele prejudicou o Vasco. Teve jogo que ele prejudicou o Botafogo também. Todo mundo falava que o Marcelo de Lima Henrique apitava pró-Flamengo, porque os erros estavam favorecendo muito o Flamengo. Mas ele não apitou o estadual justamente por esse relacionamento complicado que ele tem com a Ferge. Então, apesar de ele estar como árbitro do Rio de Janeiro, o Marcelo de Lima Henrique não tem um ótimo relacionamento com a Federação Carioca, pelo menos neste momento não. Atendendo aqui mais ouvintes pelo nosso WhatsApp, se algum repórter tiver algum detalhe pode chamar. O Saguizinho falou que o Moisés vai pro banco. Ontem ele falou que não ia jogar. Agora já disse que ele vai pro banco. O Saguizinho aqui do Tânia Negrão tá meio baleado, assim, não sabe pra onde vai. Sabe o que eu acho que aconteceu? O Saguizinho, ele viu o Instagram do Moisés. Aí mudou de ideia. Aí ele falou, deu ruim. Valeu, Tandy. O Tandy tá apostando hoje 3-0 pra Ponte, Fecim, Camilo e Anjos. Matheus Anjos, né? Tá dizendo que o Matheus Anjos vai guardar. O primo da Luiz Dadal vai a Bugrino, pô, não sabia. Olha aí, a família, então, dividida no derby.
O Alexandre Taquaral. Júlio, boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Sou bugrino e de 10 anos pra cá não gosto mais de derby, porque o derby significa brigas nas ruas, inclusive com mortes, isso é triste. O Alexandre tem parcialmente aqui uma razão, né? A gente gosta do clima do derby, pela rivalidade, por tudo que proporciona, né? Alegria, frustração, e isso é futebol, mas o extracampo sempre nos chateia muito com as confusões, né? Não sei como as pessoas conseguem achar isso legal, muito pelo contrário, isso é muito ruim. Pois não, Marquinhos? Ô, Júlio, nós estamos falando do derby, né? Mas a notícia a gente tem que também passar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, né? E tem a ver com o terreno do Guarani na Bandeirantes. Eu não sei se você... Aliás, eu mandei para você no nosso grupo, né? Um documento que eu acabei recebendo, processo de número 1009-565/56-2019. Diz o seguinte: Álvaro Negrão de Lima, devidamente representado por seu advogado e procurador, infra-assinado nos autos da ação de execução de títulos extrajudiciais em epígrafe que move em face do Guarani Futebol Clube, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência em atendimento ao respeitável despacho de folha 465, requerer que a penhora recaia sobre o imóvel, objeto da matrícula 75279 do terceiro registro de imóvel, ou seja, uma penhora em cima do terreno da Bandeirantes, viu, Júlio? Pois é, então é uma situação que a gente vai ter que acompanhar nas próximas semanas, principalmente porque na Assembleia dessa semana foi aprovado, né, que a arena pode ser construída aí no terreno próximo da rodovia dos Bandeirantes. Então é mais um ponto para a gente ficar monitorando aí nas próximas semanas. Falando sobre extracampo, Lupe, muita gente quer saber se teve alguma atualização sobre premiação, salários, direitos de imagem, como é que está a situação financeira da Ponte, se algo foi resolvido antes do derby. A diretoria ela tinha como intenção resolver alguns problemas até hoje, tá? Não tive a informação de que esses problemas foram resolvidos. Os funcionários receberam normalmente agora no mês de setembro. Salário com referência ao mês de agosto, mas os atletas, a expectativa e pelo que a diretoria estava trabalhando, a informação que eu tenho é que seria pago até hoje e alguns direitos de imagem que estavam em atraso. Ainda não tive a confirmação se eles foram pagos ou não, mas por enquanto estão em aberto com o grupo de atletas. Bom derby para você, Antônio Lupe, bom trabalho aí. Obrigado, daqui a pouco estarei na tela da Band, direto aqui do palco do jogo, Moisés Lucarelli, o palco do derby de número 201, Júlio. Marquinhos, para você também, boa sorte, bom trabalho para você. Para nós todos, viu, Júlio, um grande abraço, que Deus abençoe mais uma vez o trabalho da equipe da Rádio Bandeirantes e daqui a pouco também na tela da Band, Júlio. E eu te encontro também na tela da Band, né, CH, já para continuar falando sobre derby. Fechadíssimo. E na sequência tem Edu Pinheiro, hein? Vamos falar mais de clássico aqui na nossa área até 12:30. Você tem muito mais derby com toda a equipe da Bandeirantes. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Boletim do Derby 201. Ponte Preta e Guarani no estádio Moisés Lucarelli. Dia 17 de setembro às 21h30 pelo Campeonato Brasileiro. A história das disputas, gols, os números dos confrontos, entrevistas. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Aroma das Ervas. Misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado. Muito mais variedade. Muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Sua saúde é prioridade na Drugstore Popular. Acesse drugstorepopular.com.br. Acessórios 3 Vias. Peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. AZ Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Meus amigos da Bandeirantes, ao final do ano de 1969, Campinas vivia uma grande euforia. A Ponte tinha acabado de conquistar aí o título da segunda divisão. É segundona, como se fosse a Série A2 hoje do Paulista, né? A Ponte ficou 10 anos na segundona. E o Guarani, ele comemorava 2 décadas disputando o Paulistão. Então nós ficamos muito tempo sem derby. E aí entrou a presença e a figura
dos Cronistas Esportivos de Campinas. A Associação dos Cronistas Esportivos de Campinas, a ASEC, promoveu a Taça Amizade. Chamou os dois. Vamos fazer um derby? Vamos fazer. Fizeram um sorteio e o primeiro derby no Brinco de Ouro. Esse derby foi no dia 30 de novembro de 69 e foi 0-0. Uma semana depois, o jogo lá no Majestoso, 7 de dezembro de 69, foi 2-2. E aí, como foram 2 empates, ficou combinado que o próximo derby que tivesse um vencedor, esse ficaria com a Taça Amizade. Aqui chegamos em 1970, pelo Paulistinha, porque os clubes do interior tiveram que disputar o Paulistinha para se classificar, para disputar o Paulistão com a presença dos grandes. O Guarani, inclusive, foi o campeão do Paulistinha e a Ponte conseguiu também a sua classificação. Então, no primeiro turno, Majestoso foi 0-0. No segundo turno, 19 de abril de 70, 1-1. E aí começava o Paulistão mesmo, com a presença dos grandes. Primeiro turno, 12 de julho de 70, Majestoso. E aí sim surgiu o vencedor da Taça Amizade. Com um gol de Nelsinho Batista, logo a 7 minutos de partida, um chute cruzado, vencendo ao goleiro Tobias, a Ponte ganhou do Guarani por 1-0. A Ponte com Wilson Quinqueto, Nelsinho Batista, Samuel Henrique Santos, Teodoro e Roberto Pinto, Alain, Dicá, Manfrini, depois Nelson Oliveira e Adilson e o técnico Cilinho. O Guarani com Tobias, Wilson Campos, Cidinho, Tininho e Ferrari, Hélio, depois Dante e Milton dos Santos, Wagner, Ladeira, Vanderlei, depois Sérgio e Caravete. 2 argentinos atuaram nessa partida. O técnico Armando Renganeschi, do Guarani, e o árbitro Aldo Aníbal Oviedo, argentino. É isso aí, meus amigos. 12 de julho de 1970, Majestoso, Ponte 1, Guarani 0, gol de Nelsinho Batista, e a Ponte ficou com a Taça Amizade, promovida pela Associação dos Cronistas Esportivos de Campinas. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Essa banda Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. Em 2021, a rede Drug Store Popular completa o seu 10º aniversário. Vamos às ofertas. Toalha umedecida Huggies, R$ 9,99. Fralda Pompom, R$ 19,99 o pacote. Listerine Cool Mint, R$ 9,99. Peça pelo WhatsApp 19 98932 0486 ou pelo Disque Entregas 19 3722 7866. Ofertas válidas até 30 de setembro. Sua saúde é a prioridade na Drug Store Popular. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria. Só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Dr. Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Z Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, especializada em soluções para todas as necessidades do edifício, desde recuperação de fachadas com qualquer revestimento até elétrica. O nome vem daí, serviços de A a Z, uma única empresa para diversos serviços, seja piso, coberturas, recuperação de colunas e vigas estruturais. Acesse azcompany.com.br, Company com Y, telefone e WhatsApp 984334344. Acessórios 3 Vias, linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15
15.000 itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br. A sua loja online. Pagamento seguro. Entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 974032077. Iga Atacado. Muito mais para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Cordão filé mignon bovino, R$ 28,90 o quilo. Molho de tomate Stella D'Oro, 340 gramas, 98 centavos. Manteiga da vaca, 200 gramas, 6,79. Achocolatado Nescau, 730 gramas, 8,90. Ofertas válidas até segunda-feira, 20 de setembro. Pague com cartões de alimentação. Confira em iga.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, vamos aqui com os destaques finais, ainda falando sobre Derby 201. Voltamos ao Moisés Lucarelli, o destaque final da Ponte Preta, Lupe. Tá legal, Júlio, direto aqui do palco do jogo, estádio Moisés Lucarelli, que já tá prontinho pro Derby de número 201, que acontece às 9h30 da noite. A Ponte ainda com algumas indefinições no ataque e também na defesa. Moisés colocou a arte do jogo, está relacionado, mas a dúvida se começa entre os titulares ou no banco de reservas. Niltinho também briga por posição com Richard. Rodrigão deve ser confirmado. E na zaga, Ednei é a principal dúvida se ele vai ou não ser o companheiro de zaga de Cleilton. Fábio Sanches e Ryan também brigam por posição no sistema defensivo da Alvinegra. E agora o destaque final do Guarani, Marcos Luiz. Bem, Júlio, hoje dá pra dizer metal esfregando em metal. Guarani enfrentará a Ponte fora de casa tentando quebrar um tabu. Técnico Daniel Paulista ainda não confirmou o time, mas Regis deverá ser a principal novidade no meio-campo. A informação que a gente recebeu é que Diogo Matheus sequer foi com a delegação para concentração. Provável Guarani, Rafael Martins, Matheus Ludic, Thales, Ronaldo Alves e Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Regis, Júlio César, Lucão do Break e Bruno Sávio. Muito bem, meus amigos, encerramos aqui a nossa área dessa sexta-feira. Agora na tela da Band continuaremos falando sobre Derby. Volto 5 horas com Bandeirantes Esportiva.